Bem-vindo. Obrigado, agradeço a oportunidade Amém. aí de estar com os irmãos separados, mas juntos, né? Eu aqui na minha casa e vocês nas suas casas, mas ao mesmo tempo é uma alegria poder estar com vocês, conhecer um pouco dessa igreja, de tanto a gente ouvir falar de vocês, né? Pelo pastor Eudes, agora pelo pastor Davi Bezerra também, ia falar Basílio. Nada a ver, né, Davi? Então é uma alegria para a gente. Além de estar pastoreando aqui a igreja em São José dos Campos, eu também auxilio uma igreja aqui em São Paulo, que está sem pastor no momento. Estou auxiliando essa igreja na vida espiritual. E presidente da Associação Paulista, que é a ASPIC, segundo vice-presidente da UECB e também conselheiro do DAN. Nós fomos eleitos agora em fevereiro para essas funções também. Aí você deve estar perguntando, como não se encontra tanto tempo para fazer tanta coisa, né? Deus dá graça. Graças a Deus por isso, né? Deus dá graça. Mas a nossa maior alegria é poder compartilhar a palavra do Senhor. E é por isso que nós somos gratos por essa oportunidade de estarmos com vocês aqui. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia de vocês no Salmo 23. Também o Salmo de Davi. Salmo 23. Eu creio que é um salmo bem conhecido dos irmãos. Eu quero falar sobre meu Senhor e pastor nesta noite com vocês, nesse Salmo 23. Salmo 23, ele diz assim, enquanto você vai achando aí na sua Bíblia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Senhor, nós te louvamos e queremos rogar nesse momento que a tua palavra foi aberta, lida, que o Senhor, Pai, esteja falando aos nossos corações através do teu Santo Espírito, tratando conosco individualmente aquilo que precisamos ser tratado pelo Senhor, especialmente pelo Senhor, Pai. E que o Senhor, Pai, possa estar me usando como instrumento vivo em tuas mãos. Eu lhe peço perdão pelos meus pecados e que, de fato, Pai, eu possa ser um canal de bênção nas suas mãos para abençoar a vida desses irmãos que aqui estão ouvindo a tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Esse salmo ele é escrito por Davi quando ele já era rei de Israel. O Salmo 23 ele é escrito, poetizado em 4 quadros. O primeiro está nos versos 2 e verso 3, a parte A. E mostram um pastor com suas ovelhas num local agradável, onde o pastor é bom e água limpa e parada. O segundo está nos versículos 3, a parte B, e o versículo 4. O que se apresenta é esse pastor agora guiando o seu rebanho por caminhos conhecidos por ele e dando às suas ovelhas orientação e segurança, mesmo nos trechos perigosos do caminho. A terceira cena desse texto é de alguém que se banqueteia com comida farta e bebida abundante. E, finalmente, o salmo se encerra com um quadro de um adorador continuamente no tabernáculo. Esses quadros eles fazem uma mensagem de segurança e nos levam a confiar completamente em Deus. O verso 1, irmãos, nos dá uma visão da perspectiva em que foi escrito no texto. É preciso, então, entender o verso, todo o texto, na verdade, à luz desse verso primeiro, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi ele foi um rei pastor, ou um pastor rei, como você preferir, e sabia muito bem ser soberano e cuidador. Conhecia a coroa real e também a espada guerreira, ao mesmo tempo que conhecia o quê? A vara e o cajado consolador.
olhando para a sua experiência, ele entende Deus como Senhor, o soberano sobre todas as coisas. Porém, o vê também como pastor, irmãos, como cuidador de vidas. A sua harpa, a sua pena inspiradas pelo Espírito Santo, ele nos apresentam nesse salmo um Deus todo amoroso, o Senhor pastor. Veja que o salmista, ele chama a Deus pelo nome, Senhor. E no versículo 1, é uma tradução de Javé, o nome pessoal de Deus. Veja que Javé é o nome que identifica Deus com seus atributos. E aí, então, o mostra como o autoexistente, eterno, criador e senhor de tudo e de todos, digno de adoração, temível entre louvores e também, glória a Deus por isso, entronizado no céu. Contudo, irmãos, Davi o chama de meu. O Senhor é meu pastor. É como eu estivesse colocando algo assim de um pastor pessoal. Com isso, o rei poeta, ele está trazendo Deus para perto. Ele está fazendo dele mais do que um Deus distante e frio, mais do que um dono indiferente. E aí, talvez daqui você precisamos já, talvez tirar a nossa primeira lição e entender, irmãos, que Deus, ele é o nosso Deus pessoal. E o salmista, ele é bem claro no verso 1, o Senhor é meu pastor. É um Deus pessoal. Então veja que com isso aqui ele está trazendo esse Deus para perto. Como eu e você também deveríamos também estar fazendo isso todos os dias da nossa vida. Então veja que ele é o meu pastor, diz o rei de Israel. Observe que aqui não se chama o eterno de pastor de Israel. Embora ele seja, nem proprietário do universo. Mas o tratamento aqui é íntimo e pessoal. Por quê? Porque Deus está perto, irmãos. Cuida pessoalmente dos seus, de mim, de você, de todo o seu povo. Assim como um pastor que, embora guiando um rebanho, tem sempre cuidado, não só pelo rebanho como todo, mas por cada ovelha em particular. Assim é Deus. Ele cuida de mim, de você, em cada particularidade da nossa vida. Mas o que esse salmo nos traz especificamente como promessa geradora de segurança? O que é esse nada que não falta? Seria o contrário de tudo que se quer? Como esse texto, então, vai nos atingir no aqui e agora? Então, em primeiro lugar, eu quero ressaltar o seguinte: meu pastor me dá provisão e paz. Veja aí o verso número 2. Ele vai dizer, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Agora, o versículo 3, na parte A, diz, refrigera-me a alma. Vejam que nesses versículos, duas palavras falam de provisão, pastos verdejantes e águas tranquilas. E 3 falam acerca de paz, repousar, descanso e refrigério. Então, há aqui uma íntima ligação entre provisão e também da paz. Então, no pleno de existência humana, vamos dizer assim, humano-físico, quando falta o alimento, quando escasseia o pão, a paz vai embora e os olhos que de sereno sorriam, agora vislumbram o vazio. E se não choram molhando o rosto, o fazem molhando o coração. Pois quando um monstro, irmãos, da fome, mostra a sua cara feia, foge o quê? A dignidade, e sem dignidade não há honra, e se não há honra, não há homem. Então o que resta é para estes roubar, furtar o alheio, e sendo assim um criminoso, ou se entregar à mendicância, e mendigar é viver das sobras do sobejo dos outros. Eu lembro de um texto em 2 Reis, capítulo 6, verso 24 e verso 29, ali está registrado um caso de fome extrema que aconteceu em Samaria, quando Ben-Hadad sitiou a cidade, não permitindo, irmãos, a entrada de alimento. Naquele cerco, um episódio triste e emblemático mostra o que pode fazer alguém com fome. Então, esse texto vai dizer que 2 mulheres combinaram morbidamente matar
cozer e comerem seus filhos pequenos, por causa da fome? Pensam. A primeira, preocupada egoisticamente aí com sua própria sobrevivência, o que ela fez? Ela matou, cozeu e comeu seu filho, aquele que ela gerara por 9 meses no seu ventre e por algum tempo amamentara com seu seio. E por dias ela certamente viu as suas lágrimas e o sorriso infantil daquela criança. A segunda mãe, atendendo o instinto materno, ela escondeu o seu ente e, mesmo sendo cúmplice e participante da atrocidade da primeira, ela não cometeu a loucura de matá-lo para saciar a sua fome. Isso foi o fato que aconteceu por conta da fome. Agora, pensem, não existir emocional e espiritual também não é diferente, irmãos. Quando falta a paz e com ela a alegria, quando foge o riso, qualquer pessoa procurará o que for preciso para suprir, saciar a sua alma e assim então mendigará o que talvez aí as baladas, os picos, os cigarros, os pós da vida, né? O apego talvez aí exagerado a alguma pessoa saindo do sentimento equilibrado para uma devoção doentia, fora outras idolatrias e afins que funcionarão como subterfúgios, irmãos, para a alma seca. Mas ainda assim o estado de morte e vida não muda e se segue então o caminho de sucumbir como aquele filho pródigo lá de Lucas 15, que vocês devem lembrar também desse texto, que começou se alimentando de farras e findou comendo o quê? Comida de porcos. Vejam que as ovelhas sempre preferem pasto mais tenro e mais verde. Por quê? Porque eles são um animal de hábitos seletivos. Eles também não gostam de beber em locais de águas correntes, porque a sua audição é muito acurada. E o barulho da correnteza as incomodam. Daí, elas preferirem, então, o quê? Lagos, as águas paradas, tranquilas, que não lhes causem estresse. Claro que, se não houver alternativa, elas vão procurar comer e beber de maneira que vão poder se agradar, ainda que eles sejam aí custosos, estressamente falando. Se alimentarão para não morrer, mas não terão completamente o quê? A paz, ou contentamento e paz. Então, o trecho desses 2 versos do Salmo 23 que eu estou aqui citando, nos fala que Deus nos dá mais que o simples, irmãos, e necessário para subsistir, mas nos leva àquilo que nos traz paz. Ele nos alimenta com o que nos farta e o ser e também refrigera a alma. E ele nos conduz a oásis em meio aos desertos da nossa vida. Paulo ele vai dizer em Filipenses capítulo 4, versículo 7, que há uma paz inteligível, transcendente o quê? As formulações intelectuais, que não é para ser teorizada, mas sentida, irmãos, e vivida. Então, essa paz, diz ele, que guardará o nosso coração e o nosso espírito. Jesus também esclareceu melhor essa paz. Ele diz em que essa é a que ele mesmo dá e que é diferente do que o mundo dá. João 14, 27 diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dar, mas não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, o próprio Cristo, ele fala dessa paz, que transcende, de fato, algo que vai nos dar o quê? Segurança. Então, ela vai dominar o quê? A ânsia e acalma a alma. Então, essa é a paz que gozam as ovelhas do Supremo Pastor. E nesse meio tempo que nós estamos aí em pandemia, onde muitos nossos colegas, entes queridos, uns já partiram por conta dessa doença e outros se encontram doentes no leito da UTI, CTI ou enfermaria, outros em estados a menos, outros em estados graves, mas ainda com isso tudo nós, que somos ovelhas do Senhor Jesus, temos que ter a paz e saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. E Cristo, ele é bem claro que aquele que de fato o conhece,
ele faz caminhar, ele leva para junto das águas de descanso, ele refrigera a alma, ele vai guiar pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Amém, queridos? Em segundo lugar, o meu pastor me dá direção e segurança. Veja aí o verso 3, a parte B, e o verso 4, que vai dizer: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Vejam, a cena pintada pelo Espírito e pela harpa de Davi aqui, agora é de um pastor que conduz o quê? O seu rebanho por veredas e vales, usando os seus instrumentos comuns de trabalho. E qual era? A vara e o cajado. Então, a caminhada de cada um é um mistério em particular. Veja que ninguém jamais fez o percurso de volta que possa dizer: eu conheço bem a estrada da vida. Ela é sempre cheia de surpresas, de retas onde se pode correr com relativa segurança e de curvas perigosas. A vida, irmãos, é cheia de vales e de veredas. E tem que ser trilhada, a menos que se queira parar no meio do caminho. Há aqueles que já caminharam um pouco mais, seus cabelos brancos, o caso do pastor Davi aí, Bezerra, cheio de cabelo branco, né? Está bem experiente na vida, e sendo assim, ele conhece um pouco, né, sobre o caminhar, mas ainda que passam esse pouco, a sua ajuda não será suficiente, já que a estrada de cada um é diferente. Então vejam e percebam que na caminhada de cada um surgem indefinições, horas em que é necessário tomar decisões extremas. São talvez vales de sombra da morte que a dinâmica de viver nos impõe. Segurança e direção, irmãos, são duas necessidades fundamentais para atravessar os desertos da vida. Há quem queira fazer seu próprio caminho, mas a Escritura diz que isso resultará mal para aqueles que querem trilhar seus próprios caminhos. Provérbio 14, verso 12, diz o seguinte: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são o caminho da morte. Por quê? Porque decidiram não seguir o caminho que o Senhor havia apontado para seguir o seu próprio caminho. Então veja que o bom pastor, ele promete nos guiar pelas veredas da justiça, conforme o texto que nós lemos. Caminhos retos, firmes e seguros para se andar. E ele o pode, porque ele, além de ter amor pessoal pelas suas amadas ovelhas, como onisciente Deus que ele é, também conhece cada metro, ele conhece cada curva da existência de cada um. E se é assim, a ovelha pode então andar confiante. Ou seja, eu e você, assim como Davi, podemos confiar plenamente na direção que o Senhor dá para cada um de nós. Veja que o Salmo 37, verso 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais o fará. A pergunta a ser feita é: eu e você, de fato, temos entregado o nosso caminho ao Senhor e permitido que ele aponte, então, o caminho que nós devemos andar? Nós temos, de fato, confiado plenamente nele e naquilo que ele vai fazer por mim e por você? Aqui acho engraçado que Davi, ele deve ter lembrado das vezes que livrava o rebanho do seu pai, que estava aos seus cuidados. Ele não hesitando em enfrentar ursos e leões para livrá-las. Em 1 Samuel, irmãos, 17:34, vai dizer que: então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava-a da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. E aí, a gente podia aqui fazer uma exclamação e dizer: ah, que grande confiança tem os que entregam o seu caminho ao Senhor. Amém, queridos? Precisamos confiar completamente no Senhor, completamente nesse Senhor. Mas o bom pastor tem tão grande amor pelas ovelhas, irmãos, que às vezes é necessário feri-las, para que ela não se desvie da trilha e ser seguida. Ou seja, a vara do Senhor é uma demonstração do seu amor. Provérbios 27, versículo 6, diz que leais são as feridas feitas pelo que ama,
mas os beijos do inimigo são enganosos. Então, veja, muitas vezes nós tememos a repreensão do Senhor e muitas vezes preferimos a adulação de outros. Conta-se que um grupo de turistas, irmãos, em excursão pela Palestina, viu um pastor de ovelhas locais, ali no local, quebrando a perna de uma ovelha, e em seguida fazendo uma tala para imobilizar aquela pata quebrada. Aqueles turistas, irmãos, furiosos, intrigados, indignados, pediram o guia para parar e perguntar ao pastor por que ele cometeu aquela maldade, ao que então respondeu aquele pastor: essa ovelha é rebelde, já fugiu 2 vezes, eu encontrei doente e exposta a perigos. Então, resolvi quebrar a perna dela, sei que vai me dar mais trabalho, porque vou ter que carregá-la nos braços. Mas ao menos assim, ela não foge e não morre. É por amor e para a preservação da vida, irmãos, que o bom pastor usa a sua vara comigo, contigo, para aquele que ele ama. Você vai lembrar aí de Hebreus, capítulo 12, versículo 6, quando o autor vai dizer: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então, veja, muitas vezes é necessário que o Senhor nos corrija para que eu e você continuemos a trilhar pelo caminho que Ele nos colocou a caminhar. Que Deus continue tendo misericórdia de mim e também de você. Em terceiro lugar, meu pastor me dá alegria nessa vida e certeza de vida eterna. O versículo 5 e o versículo 6 vai dizer o seguinte: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Guarda bem essas metáforas que tem aqui que nós vamos falar, nesses versos, nós vamos falar sobre ela. Irmãos, há 2 teologias extremamente nocivas, mas muito comum na atualidade. A primeira é a teologia da prosperidade, que ensina a necessidade de se obter riqueza e saúde para com ela se demonstrar o quê? Se demonstrar a bênção do Senhor na vida do crente. E a teologia da miserabilidade é que ela prega o sofrimento contínuo desse pensamento. Acham que a vida com Deus, nessa era, se resume ao vale de lágrimas e sombras. Uma vida cinza, pálida, né? Então isso vai constatar e reagir a tal ensino. Podemos então até mesmo cantar um velho hino que diz: esse vale em que eu ando é de bênção e paz, porque tenho comigo a Jesus. Por seu sangue aos humildes garante perdão, com poder eles os enche de luz. Irmãos, eu não quero cantar, porque se eu cantar, todos vocês vai cair a conexão, correto? Como eu não quero atrapalhar o culto, eu não vou cantar, tá bom? Então, por isso eu só recitei aqui esse verso dessa canção. Veja que Deus, Ele nos dá o quê? Nos dá a paz. E veja que a paz de Deus é uma paz inimaginável, irmãos, como vimos acima. Mas essa paz que sobrevive às tristezas que nos assaltam, muitas vezes, irmãos, transborda, transpira sobremaneira. E o suor da paz, o que é? É a alegria, que de tão intensa é impossível que seja maquiada. Como disse o salmista no Salmo 126, versículo 2, que vai dizer: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então esse dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Então percebam que a terceira cena do Salmo, que estamos aqui vendo, tem símbolos, metáforas de alegrias, que nos dizem como é essa sensação, irmãos, maravilhosa produzida pelo Senhor. Vejam, os banquetes eram dados em ocasiões especiais de alegria, celebrações. Por exemplo, quando Isaac ele foi desmamado, Abraão ele deu um banquete. Em Gênesis 21:8 vai dizer: e cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado.
Vocês vão lembrar do filho pródigo. Quando ele volta para casa, o seu pai também manda dar banho, fazer a barba, o cabelo, botar sandália nos pés, o anel no dedo, e mandou matar lá um boi lá para poder assar, fazer um churrasquinho. E fez uma celebração. Provérbios, irmãos, 15:15 vai dizer, olha, todos os dias do oprimido são maus. Mas veja, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Então, é tempo de juntar os amigos e de celebrar, de compartilhar a alegria, de contagiar com esse vírus da felicidade. É óbvio que hoje nós estamos separados por conta dessa pandemia. Mas eu creio, irmão, que já está chegando a hora para que nós possamos nos ajuntar novamente e poder compartilhar dessa alegria e contagiar todos com a alegria que Deus tem proporcionado em nossas vidas. O texto também fala de óleo. O óleo aromático também é visto associado com alegria contagiante, de mudança de estado. Provérbios 27:9 vai dizer que o óleo e o perfume alegram o coração. Assim o faz a doçura do amigo pelo conselho cordial. Eclesiastes, capítulo 9, verso 8, diz: em todo tempo sejam alvas as suas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. E o profeta Isaías, capítulo 61, versículo 3, diz: a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Irmãos, se há momentos de lutas na caminhada, há momentos que alcançamos as planícies. Essa roda gigante, ela é destinada aos simples e verdadeiros em quem sabe confiar nos extremos. E cantará então nos altos, a sua alegria será percebida, notada e apreciada como alguém que se perfuma. Afinal, que mais poderia dizer da felicidade de alguém senão um apreciado aroma? E o vinho, que o texto também nos traz, o vinho é um símbolo de alegria embriagante. O Salmo 104, versículo 15, o salmista diz: e o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. Ou seja, o riso é incontrolável, ao menos nos olhos, sempre é. Momentos que estamos como criança, que ganha um presentinho do pai. Já lembra quando as crianças ganham um presentinho do pai, como eles ficam todos eufóricos, alegres? É assim que no caso aí o vinho faz com quem realmente bebe um pouco além da conta. Nesse caso, Deus ele nos dá a embriaguez, irmãos, de felicidade. E é bom que se saiba disso, para que não se castre o riso e o brilho dos olhos. Porque nós, eu e você, já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas devemos nos confortar apenas com o que é efêmero. Um dia tudo vai murchar, irmãos. E o que será de cada um depois da linha da fronteira, depois que o cântaro se despedaçar junto à fonte? Depois que os olhos definitivamente se fecharem dessa existência. E aí então pinta aí o quarto e último quadro do texto em que meditamos, nos dá uma bendita esperança de que quando se formos daqui, temos uma morada eterna reservada no lugar onde agora Jesus está. E esse lugar se chama, irmãos, céu. E ainda que se multipliquem palavras para dizer o que ele é, nenhuma soará mais bonita que ela mesma. Céu. Eu tenho certeza que você e eu, nós aguardamos o céu alegremente, não é verdade? Como é bom poder, então, cantar nosso corinho, né, do Salmozinho. Céu, lindo céu, céu, lindo céu. Eu vou para o céu, lindo céu, com Cristo eu vou morar no lindo céu. Ô, glória! Dá um glória aí, irmãos. Mesmo aí do outro lado da telinha, dá um glória a Deus aí, irmãos. Porque isso nós devemos aguardar de toda alegria. Por quê? O tabernáculo, irmãos, era o lugar onde estava a Arca da Aliança. Era o símbolo da presença de Deus. Estar no tabernáculo era estar na casa de Deus. Por isso Davi queria tanto estar lá.
Veja que no Salmo 84, verso 10, ele vai dizer: porque vale mais um dia nos seus átrios do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Apocalipse, no Apocalipse, o tabernáculo é símbolo do céu, irmãos. E lá no Apocalipse 15:5 diz: e depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Glória a Deus por isso. Então veja que esse versículos 5 e 6, ele vai trazer essa ideia da casa do Senhor para todo sempre. É quando Cristo ele vai vir buscar o seu povo, a sua igreja está aviada para estar com ele para todo sempre. E é por isso, irmãos, e por essa razão, por essa causa, a alegria minha e sua deve estar estampada nos nossos olhos, no nosso coração, independente das circunstâncias que você esteja passando. E eu quero concluir dizendo o seguinte: o que fazer com essa mensagem? Como viver, irmãos, diante de Deus e dos homens, mediante o que nos é ensinado, o que essa mensagem nos ensina? O melhor modo é deixar que ele saia à mente, sente no coração e o impulsione a construção da vida, de dia a dia, com confiança no soberano pastor. Conta-se que uma igreja fez uma gincana e uma das provas era recitar o Salmo do Pastor, o Salmo 23. Então a primeira equipe trouxe um jovem recém-formado em Direito que ele declamou aí a poesia bíblica eloquentemente. Ao fim da sua exibição, todos o aplaudiram euforicamente. A segunda equipe foi representada por um senhor de idade bem avançada e cabelo brancos, que desde a sua mocidade servira fielmente ao Senhor. Ele, com a voz embargada, quebrada, pausada, ele citou com muita singeleza o Salmo. Ao fim, houve um silêncio. Parecia que estava num funeral. E, de repente, todos perceberam lágrimas brotarem dos seus olhos, molhando seus rostos. O jovem citou a passagem bíblica que ele decorou e ensaiou. O velho contou a sua história. A pergunta que eu quero fechar essa mensagem desta noite é: que história você tem para contar, irmão? Qual é a história que você tem para contar com a sua vida? Que Deus nos abençoe. Que eu e você possamos, de fato, de verdade, contemplar o nosso Senhor e Pastor da nossa vida. Amém? Amém. Amém, pastor. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Que Deus nos abençoe, viu? Amém. João, muito obrigado, pastor João, pela mensagem, pela palavra da